Olá, tudo bem? Espero que sim, sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Essa aula é da primeira série, quarto bimestre, e tem como tema a industrialização e os impactos ambientais. Vamos então dar início à nossa aula? Bem, para começar a nossa aula, eu já trouxe aqui um pouco do que foi aí a história da industrialização, um pouco desse contexto histórico, e eu gostaria de ler aqui junto com vocês. Vamos lá? Então, pessoal, olha só aqui na tela. A industrialização, vou até deixar aqui bem marcadinho, a industrialização teve início na Revolução Industrial entre os séculos 18 e 19, lá na Inglaterra. E por que ela foi chamada de Revolução Industrial? Porque nesse período houve aí a introdução de máquinas a vapor, além de novas técnicas de produção. Só lembrando, pessoal, que antes do processo chamado de industrialização, ou conforme eu falei, Revolução Industrial, toda a produção era feita através da manufatura, que era basicamente feita pelos artesãos da época. Logo, a Revolução Industrial recebeu esse nome porque foi um período em que as técnicas elas foram revolucionárias na produção. Logo, a gente chama de Revolução Industrial, justamente por causa dessa revolução tecnológica que aconteceu aqui nesse período. O mais interessante é sempre lembrar que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, ok? Então, posteriormente, após a Inglaterra se industrializar, pessoal, espalhou-se aí esse processo, essa industrialização, ela se espalhou em vários países da Europa. E também chegou aos Estados Unidos e depois, mais tarde, em outros continentes. Por isso que quando a gente fala de industrialização, o Brasil sempre é colocado como uma industrialização tardia, porque enquanto a Inglaterra estava se industrializando lá por volta do século XVIII, século XIX, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então o Brasil ele recebeu esse processo lá por volta de 1950. Então quando a gente fala de industrialização e sempre precisa citar o Brasil, a gente sempre fala que o Brasil teve uma industrialização tardia comparado aí a esses países como Estados Unidos e Inglaterra, ok? Então, aqui a gente vai entender um pouco desse processo. O que a Revolução Industrial causou? O que a Revolução Industrial provocou? Trouxe aqui alguns pontos para a gente poder analisar. Vamos lá. Ela provocou aumento da produção em massa e também do consumo de recursos naturais. O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal, é o seguinte, quando eu falo aumento da produção em massa, lembra que antes da Revolução Industrial, todo o processo de desenvolvimento aí de produção de produtos era feita por artesãos? Com a Revolução Industrial, passou-se a se produzir mais. À medida que as máquinas produziam mais, elas também necessitavam de um outro ponto, que é justamente o seguinte, as máquinas precisavam consumir aí recursos naturais. E só a título de informação, quando a gente tem aí a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra, era retirado o carvão mineral. Então, o carvão mineral era a fonte de energia justamente para o comando e para a produção que a gente chama aí de máquina a vapor. Então, nós temos esse recurso justamente sendo extraído aí da natureza. Outra questão provocado aqui pela Revolução Industrial foi justamente o crescimento urbano e acelerado. Por que, professora, as cidades começaram a crescer? Justamente por conta do processo chamado de migração do campo para as cidades. As cidades, elas tinham um contexto aqui de industrialização, logo as pessoas que viviam no campo, elas passaram a migrar em busca de melhores condições de vida, principalmente em trabalhar nessas indústrias que estavam se formando. O mais interessante, pessoal, é que quando a gente fala de migração do campo para a cidade, aqui no Brasil a gente vai conhecer como êxodo rural, certo? Por último,
a gente tem aqui as transformações sociais. Que transformações são essas? A gente tem como exemplo o surgimento daquilo que a gente vai chamar de proletariado urbano e também as novas relações de trabalho. Aqui nós temos algumas imagens no slide que eu quero justamente mostrar para vocês. Ó, o desenvolvimento industrial, nessa primeira imagem aqui. E aqui nessa imagem, a gente tem o transporte da mercadoria. Então, percebam que todo um fluxo cresceu. À medida que as indústrias iam se instalando, a gente tinha aí toda uma mudança do processo urbano, econômico, social, do trabalhador, entre outras questões importantes, certo? Vamos analisar agora aqui a relação entre industrialização e meio ambiente. Olha que interessante, já falamos aqui um pouco dos recursos naturais, já falamos um pouco aí do processo, sobre essas mudanças que foram ocorrendo. Agora, em relação ao meio ambiente, a industrialização, pessoal, ela alterou profundamente o equilíbrio ambiental. Antes, a extração de recursos era mais limitada e dispersa. Com as fábricas, passou a ocorrer aí de forma intensiva e concentrada. Aqui no slide a gente tem inclusive uma imagem que vai mostrar um conglomerado de indústrias e a gente consegue observar aqui ao fundo essa fumaça, essa grande concentração de CO2 que é liberada através das indústrias e que atinge diretamente o meio ambiente, trazendo diversos impactos, certo? Então, aqui eu quero descrever com vocês os principais impactos ambientais causados pelo processo de industrialização. Vamos analisar cada um deles. Então, como os principais aspectos aqui quando a gente fala de impactos ambientais, a gente vai citar em primeiro lugar a poluição do ar, que é bem interessante até na imagem anterior que eu mostrei para vocês, a liberação desses gases, que causam, inclusive, o efeito chamado de efeito estufa. Olha que interessante. Então, essa primeira imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, ela é bem interessante quando a gente fala desse primeiro ponto, que é a poluição do ar. Em seguida, a gente tem um outro problema causado pela industrialização, que é a poluição da água. Por quê, professora? Porque, em alguns casos, as indústrias, elas despejam os seus resíduos ainda em forma in natura, como chamamos. Então, esses dejetos são despejados muitas vezes nos rios, nos oceanos, nos córregos e até mesmo em lençóis freáticos, e eles acabam trazendo graves problemas ambientais. Inclusive, em alguns pontos até, a morte de vários ecossistemas, ok? Depois, a gente tem a degradação do solo. Sim, o processo de industrialização, justamente com muitos componentes químicos, a maneira que eles são aí jogados na natureza, eles podem causar diversos impactos, inclusive trazendo aí a degradação do solo. Em seguida, pessoal, junto com tudo isso que eu acabei de falar, a gente tem o problema da perda da biodiversidade. Como eu falei, em alguns casos, ocorre a perda da biodiversidade justamente por causa desses impactos, justamente por causa da forma que a industrialização é feita em alguns locais, não respeitando muitas vezes o meio ambiente, não respeitando muitas vezes os ecossistemas. Por último, nós temos aquilo que é muito discutido atualmente, que são o que? As alterações climáticas global. Quando a gente fala aí de emissão de gases, chamados aí de gases de efeito estufa, que eles são responsáveis pelo quê? Eles são responsáveis aí pela aceleração daquilo que a gente vai chamar de mudanças climáticas. Sim, pessoal, quando a gente fala de industrialização, a gente precisa citar esse ponto, que esse processo de industrialização, ele aqui é um ponto-chave para entender a questão do efeito estufa e justamente esse processo que tem acontecido, que são aí as mudanças climáticas. Aí aqui eu trouxe uma caixa em preto, justamente para deixar para vocês refletirem aí em casa. Eu vou ler aqui e eu quero que vocês pensem nessa questão. Diz o seguinte: a industrialização é um dos motores da era do antropoceno, período em que a ação humana
altera o planeta de forma significativa. Por isso que foi chamado de Revolução Industrial, como eu falei antes, e é justamente algo causado aí pelo próprio homem. Então, revolucionou a forma de produção, revolucionou a sociedade, mas principalmente revolucionou o meio ambiente, ok? Aqui eu trago para vocês 2 pontos importantes para a gente poder discutir e refletir. Então, industrialização e sustentabilidade. É possível os dois andarem aí de mãos juntas? Vamos lá. Industrialização e sustentabilidade. O que se discute, pessoal, atualmente é justamente aquilo que eu acabei de falar. Busca-se o quê? Reduzir os impactos ambientais causados aí pela industrialização, e isso é feito através aí de práticas chamadas de desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento sustentável é justamente isso, busca equilibrar a produção com a produção industrial e justamente com a preservação ambiental. Mas aí eu vou perguntar para você que está nos assistindo aí de casa ou através do telefone, do tablet ou no computador. É possível, pessoal, a gente conciliar o desenvolvimento econômico e industrial juntamente com o desenvolvimento sustentável? É possível? Aqui eu quero trazer para vocês uma imagem para a gente poder refletir melhor. Eu tenho aqui um conglomerado industrial, mas nessa imagem a gente percebe um tipo de energia que pode ser utilizada aí dentro da industrialização, que é chamada de energia alternativa, justamente por ser uma energia que não polui tanto. Esse tipo de energia é chamada de energia eólica. Então, essa energia é produzida a partir do vento. Mas olha que interessante. O desenvolvimento sustentável, ele visa basicamente isso, trazer um processo, trazer um desenvolvimento econômico, promover um desenvolvimento social e industrial, mas ao mesmo tempo também preservar os nossos recursos. E o desenvolvimento sustentável, ele ainda defende que nós possamos aí pensar no presente, mas também pensar nas gerações futuras, ok? Bom, aqui dentro do desenvolvimento sustentável, eu trouxe algumas estratégias. Vamos observar junto comigo? A primeira estratégia é o uso de energias renováveis, como aquela que eu acabei de mostrar para vocês. No caso, eu mostrei a energia eólica, então a gente tem outros exemplos, que seria a energia solar e também um tipo de energia chamada de biomassa. A gente também tem como exemplo aqui, como estratégia, a economia circular. O que isso quer dizer? A economia circular, ela visa aí priorizar a reutilização e também a reciclagem. Dentro desse contexto, a gente também tem chamado aí muita atenção atualmente, tem nos chamado muita atenção as chamadas tecnologias limpas. O que são essas tecnologias? São aquelas tecnologias que visam aí emitir menos gases poluentes, ou seja, tecnologias limpas com menor emissão de poluentes. E legislações ambientais e principalmente, pessoal, fiscalização da produção industrial, ok? Então, essas são algumas estratégias que eu trouxe para vocês que visam justamente trabalhar aí junto com o desenvolvimento sustentável, ok? Bem, agora nós vamos treinar a nossa aula de hoje, trouxe uma atividade e eu quero que vocês participem aí de onde vocês estiverem. Essa atividade, ela tem como tema a industrialização e os impactos ambientais e é uma atividade que você vai analisar as afirmativas e nós vamos marcar V para verdadeiro ou F para falso. Vamos analisar então cada uma delas? Número 1 na tela diz assim: a industrialização contribuiu para o crescimento econômico, mas também intensificou a poluição do ar, da água e do solo. E aí, nessa alternativa, nós podemos marcar V ou F. Pessoal, toda essa afirmativa aqui, ela está verdadeira, ela está correta. Então, vamos marcar V. Sim, a industrialização, ela vai contribuir tanto para o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo também
a gente vai ter aí o problema das questões ambientais, que é a poluição do ar, da água e do solo. Segunda diz assim: o uso de tecnologias limpas e energias renováveis pode reduzir os impactos ambientais da industrialização. Sim, com base na visão de desenvolvimento sustentável, o uso de tecnologias limpas e energias renováveis, como energia solar, eólica, são capazes aí de reduzir os impactos ambientais causados pela industrialização. Então, o número 2 também nós podemos marcar verdadeiro. Número 3 diz assim: a industrialização foi um marco histórico que promoveu transformações sociais, econômicas e também ambientais. Corretíssimo, pessoal. Também podemos marcar verdadeiro. E por último, número 4 diz o seguinte: as emissões de gases de efeito estufa, oriundas da industrialização, contribuem para o chamado aquecimento global, justamente aquilo que eu falei para vocês sobre os gases de efeito estufa, juntamente com o processo chamado de mudanças climáticas. Logo, número 4 também está corretíssimo, podemos marcar verdadeiro. Vamos para o gabarito? Todas as questões são consideradas verdadeiras, então quem disse verdadeiro para todas elas, acertou. Pessoal, agora, resumindo aí na tela, vamos lá, o que a gente aprendeu na aula de hoje? A industrialização trouxe inegáveis avanços tecnológicos, sociais e econômicos, mas seu custo ambiental é elevado. O desafio atual é conciliar progresso econômico com preservação ambiental, desenvolvendo um modelo industrial que seja eficiente, mas ao mesmo tempo que seja sustentável, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula, espero vocês na próxima. Quero mostrar aqui para vocês as nossas referências. E foi isso, pessoal. Até mais!